Olá, amigos, boa tarde. É muito bom poder estar aqui novamente junto com vocês pelo Centro Espírita Amor e Caridade, conversando sobre a consoladora e educadora doutrina espírita. E é com imensa alegria que informamos que as palestras do Grupo Aulas da Vida serão retransmitidas pela TV Chico Xavier, da cidade de Campina Grande, no estado do Paraíba. A vocês, queridos amigos da TV Chico Xavier, o nosso agradecimento por todo o carinho e por todo o apoio. No mês de junho, que se inicia, o Grupo Aulas da Vida falará sobre um tema muito importante. O tema é aprendizagem. Então vamos falar sobre aprender a perdoar, sobre aprender a agradecer, aprender a servir. E iniciando o mês, então, hoje, o nosso tema, o assunto que vamos abordar aqui, será aprender a recomeçar. No Livro dos Espíritos, na questão 258, Kardec faz a seguinte pergunta: no estado errante e antes de tomar uma nova existência corpórea, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Ou seja, Kardec perguntou, então, se no estado errante, ou seja, na erraticidade, que é aquele tempo entre uma encarnação e outra que o espírito passa ali no plano espiritual. Então ele tem a consciência, a previsão, né, de tudo que irá lhe acontecer na sua próxima reencarnação? E os espíritos então respondem, vamos ver. Ele próprio, né, no espírito, ele próprio escolhe o gênero das provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Seguindo então na pergunta, Kardec continua o questionamento. Não é Deus então que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E os espíritos respondem que não. Então, meus amigos, vamos compreender esta questão e esta resposta dos espíritos. Kardec quer saber se o espírito tem consciência de tudo que irá lhe ocorrer na sua próxima reencarnação. E os espíritos respondem que sim, em algum ponto, né? Ele escolhe as provas. Mas então os espíritos nos diz que nós escolhemos o gênero das nossas provas. Não todas as nossas atribulações. Nós escolhemos o gênero. Ou seja, vamos dar então aqui um exemplo. Nós podemos escolher o gênero da pobreza, né? Nós podemos escolher da riqueza, nós podemos também escolher ter um intelecto limitado ao aprendizado, né? Ou também o contrário, termos uma mente ativa, que aprende com facilidade, né? Um espírito com a mente bem inteligente. Então, aqui são pequenos exemplos de gênero de provas que o espírito pode escolher, né? Aqui é só um pequeno exemplo. Então, dentro dessas provas que ele escolheu e virá ter aqui nesta nova reencarnação, este gênero escolhido, dentro deste gênero escolhido, muitas coisas podem acontecer a esse espírito. Então ele usou o seu livre-arbítrio na erraticidade, ou seja, nesse tempo entre uma reencarnação e outra, para escolher o seu gênero de prova. E aqui, já reencarnado dentro deste gênero de prova,
ele irá também, obviamente, usando do seu livre-arbítrio, escolher, dentro das suas atitudes, né, as atribulações que virão dentro desse gênero escolhido, ou não virão. Vamos analisar então tudo isso. Quando o espírito na erraticidade escolhe esse gênero de prova, ele é instruído, ele tem a forma de compreender, né, na maioria das vezes, então, que isso é o recomeço. É aquilo que nós estamos falando hoje. Ele está aprendendo a recomeçar. Recomeçar através das reencarnações, né? É sempre um recomeço. Então, daí Emmanuel, no livro O Consolador, ele explica muito bem que a lei das provas, ela é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Olha que linda esta frase de Emmanuel, rica, né, em entendimento para nós. Então ele diz que a lei das provas, porque é uma lei, certo? É uma lei universal, é uma lei de Deus, né? Faz parte desta lei universal. Então ele diz que essa lei das provas, ela é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Ou seja, nós temos a capacidade de escolher o gênero das nossas provas, mas nós temos também que ter o entendimento de reconhecer essas provas como benefícios de Deus para nós. Então, se reconhecermos dentro dessas provas, dessas dificuldades, dessas limitações, o benefício da lei de Deus para nós, tudo se torna mais fácil o nosso recomeço. Então, isso nós aprendemos então neste momento, com os espíritos e com Emmanuel. Nós escolhemos o gênero das nossas provas, aquela nossa maior dificuldade, aquilo que vai permear essa nossa nova reencarnação, certo? Agora, nós não escolhemos na erraticidade tudo que irá nos acontecer. E, além disso, muito mais. Nós não podemos falar que o que nos acontece aqui na nossa reencarnação é castigo de Deus. Primeiro, porque não existe castigo de Deus. Existe a lei amorosa de Deus, a lei de justiça, né? A lei misericordiosa, a lei de bondade. E toda vez que nós nos desviamos dessa lei, nós vamos, obviamente, encontrar as dificuldades, encontrar os sofrimentos. Então não é castigo de Deus, são as nossas escolhas. E no livro dos Espíritos, os Espíritos nos fazem uma comparação muito interessante, que nos torna fácil, né, reconhecer e entender essa lei das provas. Então eles dizem assim, supondo, né, que se nós escolhermos, temos que fazer uma viagem e vamos escolher por qual estrada nós vamos seguir. Se escolhermos a estrada com mais buracos, né, é claro que essa estrada será mais difícil para nós, esse caminho. Mas, dentro dessa estrada esburacada, se escolhermos fazer uma viagem com muita cautela, com muita prudência, observando todos os perigos, né, observando todos os cuidados, provavelmente nem cairemos em nenhum buraco. É possível, né, que não caiamos em nenhum buraco. Mas, por outro lado, se andarmos por essa estrada totalmente invigilantes, sem controle algum, sem cuidado algum, totalmente desprevenidos, sem a consciência plena dessa nossa viagem, dessa nossa caminhada, com certeza cairemos em muitos buracos. Não sabemos quando, mas cairemos.
Então é interessante, né, essa comparação dos espíritos. Então a estrada seria para nós o gênero das nossas estradas esburacada, porque sabemos, né, de antemão que é melhor para o nosso progresso. Então tá, escolhemos o gênero de provas. Mas durante a nossa reencarnação, que é durante essa nossa viagem por essa estrada, nós temos escolhas a fazer, caminhos, né, dentro dessa estrada. Então nós podemos seguir com bastante prudência, evitando assim as nossas quedas, ou a maioria das nossas quedas, se não conseguimos evitar 100% das quedas, ou podemos viajar totalmente vigilante, sem preocupação alguma com o acerto de nada, sem preocupação alguma em seguir os ensinamentos do Cristo, as leis de Deus. E vamos nos afastar então da lei de Deus e consequentemente cairemos em muitos buracos que essa estrada tem para nos oferecer. Interessante essa comparação dos espíritos, né? Então fica mais fácil para entendermos como que funciona esse gênero de escolha, como que funciona as atribulações da nossa vida, a lei dessas provas, né? Fica muito mais fácil para compreendermos. Então, meus amigos, jamais, em hipótese alguma, o que passamos, o que sofremos na nossa vida, as nossas limitações e dificuldades é castigo de Deus. Isso não existe. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento e tenha essa consciência. Nós buscamos aquilo que nos chega. É importante pensarmos assim. E também nós temos como ensinamento dos espíritos na codificação que as provas, elas sempre vão existir, até para os espíritos superiores, porque essas provas, elas são desafios evolutivos, são alavancas para o progresso. E é interessante observarmos isso que os espíritos nos trazem, porque podemos pensar então que um espírito já é superior, então ele já está no patamar máximo da evolução, ele já está lá no cume da escala evolutiva. E não, ainda para este espírito que tanto já trabalhou o seu íntimo, que tanto já se renovou, que tanto já progrediu, né, vibracionalmente, de conhecimento, de moral, ainda falta para esse espírito algo mais. Então, ele também passa por suas provas, ele também vai escolher seus gêneros de provas, para que ele consiga transpor ainda esta barreira e evoluir ainda mais. É interessante observarmos isso, porque nós, às vezes, na nossa pequenez, na nossa ingenuidade, né, na nossa infantilidade espiritual, nós ali já conseguimos ultrapassar um pouquinho algumas barreiras do nosso íntimo, né, daquilo que fazíamos de equivocado. Então já não cometemos as barbáries do passado, hoje já tentamos seguir mais dentro da linha correta, já somos bonzinhos, vamos dizer assim, nos achamos, né, bonzinhos. Então muitas vezes a gente se pega pensando, eu já dei um passo na escalada evolutiva, eu já subi muitos degraus, eu já conquistei alguma coisa. Sim, é óbvio que nós já conquistamos. Se nós saímos da barbárie, da total ignorância e passamos por um comportamento mais racional, né, através de um conhecimento que é perene, é claro que nós galgamos algo já em nossa evolução. Mas aquilo que para nós às vezes parece que já está muito bom ou até quase perfeito, está muito, mas muito longe do ideal.
do ideal que é a nossa sublimação, o ideal para o qual fomos criados por Deus. Então isso é importante também, nós temos essa noção para fincarmos mesmo os nossos pés, né, materiais, os nossos pés, dentro dessa reencarnação que para nós é aquela oportunidade, é a oportunidade do recomeço. Cada reencarnação é a oportunidade abençoada de acerto da nossa alma, de corrigenda, de buscar aquilo que fazíamos de errado e transformar esse entendimento. Então é uma oportunidade importante que não podemos deixar passar. É a oportunidade desse recomeço. Então nós temos que aprender a recomeçar da maneira correta. E é importante para isso termos então todo esse entendimento. No livro O Céu e o Inferno, né, um dos pentateucos da codificação da doutrina espírita, então os espíritos nos informam que existem 3 condições necessárias para quê? Para que possamos apagar as nossas faltas e, consequentemente, a consequência dessas faltas. Porque sabemos, né, que tudo que fazemos, todas as nossas atitudes, todos os, né, os nossos pensamentos, o que falamos, as nossas atitudes, tudo tem uma consequência. Então existem 3 condições importantíssimas que devemos seguir, que devemos realizar para que essas nossas faltas e as suas consequências sejam então apagadas. Como se a nossa ficha ficasse limpa, né? Seguindo essas 3 condições. Então seriam elas: primeiro, o arrependimento. Segundo, a expiação. E por fim, a reparação. É uma lógica, né? É a lógica desse comportamento. Então, dentro da primeira condição, que é o nosso remorso, nosso arrependimento, ele sendo totalmente sincero, né, nos arrependendo mesmo daquilo que fizemos, nós vamos então ter a condição de aliviar, amenizar, atenuar as nossas tribulações da vida. Porque vamos ter então esse arrependimento sincero e vamos entender que precisamos buscar a corrigenda desses atos faltosos. Então estamos nos transformando. No arrependimento o nosso sentimento em relação àquilo que praticamos, em relação àquele outro a quem maltratamos, ofendemos, injustiçamos, né? É o nosso sentimento diferenciado, é um olhar diferenciado àquele irmão e à situação. Então esse já é um grande passo e é o primeiro e necessário passo para que as outras 2 condições possam acontecer de maneira eficaz. Então primeiro nós nos arrependemos totalmente de nosso coração, de nosso entendimento. Então nos arrependemos. Vamos amenizar essas tribulações, vamos amenizar essas expiações, que é a segunda condição, são as expiações. Ou seja, nós nos arrependemos, mas não pode ficar só nisso. Nós temos que tomar atitude em relação a esse arrependimento. Então nós nos arrependemos, aí nós vamos expiar as nossas faltas. Ou seja, nós vamos ter a escolha do gênero das nossas provas. Dentro dessas provas nós vamos ter as expiações necessárias, que são as nossas tribulações. Mas, dentro desse arrependimento e da nossa conduta dentro
dessa nossa vida, né, nós podemos sim amenizar essas expiações que chegam até nós. E é isso, meus amigos, que nós temos que buscar, é esse entendimento. Então nós nos arrependemos, amenizamos as nossas expiações, mas expiamos, porque não tem como não passar pela expiação. Ela faz parte desse caminho, ela faz parte desse aprendizado, dessa evolução. Né? Mesmo amenizadas, nós teremos, sim, as nossas expiações. Então, depois das expiações, nós quitamos, vamos dizer assim, né, este momento, esta falta no sentido daquilo que passamos, mas vem a terceira condição e fundamental para que verdadeiramente a nossa falta possa ser eliminada, para que apagada, para que a nossa ficha realmente fique limpa, né? Como se passasse ali uma borracha naquilo que fizemos, naquele quesito. Então vem a reparação. Sem a reparação, e a reparação correta, né? A reparação sincera, a verdadeira reparação diante daquele irmão a quem fizemos sofrer em algum momento, não conseguiremos apagar as nossas faltas, muito menos as consequências. Então nós temos este caminho a percorrer, e este é o caminho do nosso recomeço. Vamos nos arrepender, porque sem o arrependimento, sem a dor mesmo do nosso íntimo, né, por termos tomado determinada atitude, enfim, em relação a algum irmão, se não sentirmos a dor do outro em nós, não nos arrependemos. E aí quer dizer que não transformamos o nosso sentimento em relação à situação, em relação àquele nosso irmão. Então não podemos seguir adiante. Mas arrependendo, expiando e reparando com este irmão, nós vamos então limpar a nossa ficha desta falta que cometemos. Sabemos que cometemos muitas faltas, né? Mas é este o caminho para limpar cada uma delas, as faltas e as suas consequências. Então, é como se fosse a receita da nossa evolução espiritual. Essas três características, né? Esses três critérios, esses três caminhos a percorrer. Arrependimento, expiação e reparação. Se trabalharmos dentro deste contexto, com sinceridade, boa vontade, com essa busca verdadeira, esse entendimento verdadeiro, nós estaremos então progredindo, nós estaremos então aproveitando a essa oportunidade de recomeço, oportunidade que cada reencarnação nos oferece de recomeço. Estaremos então aprendendo a recomeçar. E é tão importante essa oportunidade de recomeço dentro dessa nova reencarnação, né, dentro das novas reencarnações, porque não trazemos conosco a lembrança das nossas faltas. Olha que misericórdia divina em nós, para nós. Não trazemos essas lembranças que dificultariam e muito o nosso recomeço. Porque seria mais penoso para nós saber aquilo que fizemos, não é? Seria muito mais penoso para nós. E também saber aquilo que passamos com os outros, com os nossos irmãos. Então, olha a misericórdia divina mais uma vez, dentro das suas leis amorosas e justas, nos concedendo a oportunidade mais fácil, o caminho
mais tranquilo para o nosso arrependimento. Nós nos arrependemos lá no plano espiritual, quando lembramos das coisas que fazemos, né? Nós podemos sim ali nos arrepender. Aí escolhemos o gênero das nossas provas. Em regressando, temos que trabalhar diante daquele ou daqueles a quem maltratamos, né? A quem causamos transtornos e infelicidades, dentro dessa reparação. E é claro que todo esse nosso trabalho íntimo, essa busca sincera, ela é um fator que ameniza o nosso sofrimento. Andarmos no caminho que Cristo nos ensinou, que é o caminho correto, o caminho de encontrar o reino de Deus, só poderá nos trazer a paz. E é isso que nós temos que buscar. Jesus já nos diz que se buscarmos, nós encontraremos. Agora, o que estamos buscando? Esta é a pergunta essencial que devemos fazer a nós mesmos, fazer a nossa consciência. O que estamos buscando? Estamos buscando apaziguar as nossas relações com aqueles que convivem conosco? Estamos buscando a compreensão desses irmãos? Compreender esses irmãos? Estamos buscando aprender a perdoar, aprender a servir, aprender a recomeçar? Então, temos que prestar atenção nessas palavras do Cristo. Ele nos diz, se buscarmos, nós vamos encontrar. Então, vamos prestar atenção naquilo que estamos buscando, porque vamos encontrar. Se buscarmos uma vida tranquila, através de pensamentos bons, de trabalho íntimo, de aprendizado, né? de seguir as leis, de fazer o bem, de buscar auxiliar sempre, de perdoar, compreender. Se buscarmos tudo isso, a vida naturalmente vai nos trazer paz, vai nos trazer alegria, vai amenizar as nossas expiações. Mas, por outro lado, se buscamos ainda permanecer no caminho correto, permanecermos nos trilhos dos equívocos, dos pensamentos nocivos, da palavra que fere, das atitudes impensadas, vamos continuar recebendo da vida mais expiações, mais sofrimentos, mais limitações. Então, meus amigos, nós temos que compreender a oportunidade bendita que é a oportunidade da reencarnação. Mas nós estamos falando aqui muito, claro, obviamente, da reencarnação, que é essa oportunidade, né, que nós temos, que é abençoada, de crescimento e de recomeço. Claro, mas não podemos esquecer que dentro da nossa reencarnação, nós temos a cada dia que se renova, a cada dia o sol brilha, e a cada dia nós temos oportunidades de recomeço. Então, dentro da nossa existência, dentro dessa nossa vida corpórea que estamos vivendo agora, cada dia é para nós oportunidade de aprendizado. Pois se ontem eu não tinha entendimento algum, ou eu não tinha vontade alguma de algo buscar, pode ser que hoje algo em mim me faça compreender essa necessidade. Algo que aconteça ao meu redor me faça compreender essa necessidade. E o meu amanhã será mais proveitoso, será diferente. E assim serão os meus dias. Então nós temos que entender a cada dia que é um abençoado dia de recomeço. Nós temos que aprender isso e aprender a recomeçar. Cada dia nós temos oportunidade de acerto,
nós temos oportunidade de manter os pensamentos bons ou não, de falar as palavras melhores ou não, as mais ferinas. A cada dia nós temos a condição de escolher as nossas atitudes e o caminho a seguir, ou dentro do acerto, ou pelo menos na tentativa desse acerto, ou totalmente despreocupados com o caminho que estamos seguindo. Lembram da estrada cheia de buracos que temos que percorrer, que os Espíritos nos falaram? A cada dia podemos escolher se vamos caminhar nessa estrada, se seremos viajantes prudentes para não cairmos nos buracos, ou viajantes imprevidentes, descuidados, e cairemos em praticamente todos. Então isso é nossa escolha, é nossa responsabilidade. Por isso temos que ter a noção do algo além desta vida, da vida do Espírito, para que possamos compreender a cada dia e cada dificuldade como bênção para nós, né? São oportunidades, são alavancas para o nosso progresso. E não podemos perder essas oportunidades diárias, porque se perdermos todas as oportunidades diárias, vamos perder a nossa reencarnação, que foi trabalhada, que foi auxiliada, que foi abençoada, não é? Para que pudéssemos renovar o nosso espírito e o nosso entendimento. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, nos diz uma frase muito, muito bonita. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se renova. Cristo é o nosso recomeço, sempre. Cristo é o nosso exemplo, é o caminho que devemos seguir. Então, se estamos em Cristo, tudo se renova em nós. Nova criatura somos. Por quê? Porque deixaremos aquele antigo eu, perdido em inconsequências, não é? Perdido em desentendimento, em ignorância, para me transformar em espírito que quer a evolução, que busca o acerto, que busca o aprendizado. Mas isto, meus amigos, é a escolha de cada um. Mas se estamos verdadeiramente em Cristo, conhecendo os teus exemplos, observando os teus ensinamentos, sendo prudentes na nossa caminhada para não nos desviarmos deste caminho traçado por Jesus para nós, aí sim seremos nova criatura. E é isso que Paulo quis nos dizer. E sendo essa nova criatura, lembra da ficha que vai se limpar com o nosso arrependimento, com a nossa expiação e a nossa reparação? Então, nos transformando em nova criatura, o passado ficou para trás. Tudo irá se renovar. É isso que Paulo quer nos dizer. E é isso que nós temos que nos atentar, pensar, refletir. Não podemos mais viver a nossa vida sem a reflexão da vida no plano espiritual, porque é a nossa verdadeira vida. Nós somos espíritos. Quando nos atentarmos para isso, nós vamos entender que devemos trabalhar o hoje, o agora, para o nosso porvir, para o nosso futuro. Então nós temos que aprender a recomeçar a cada dia, é a oportunidade de recomeço, para que não percamos essa nova grande oportunidade, abençoada oportunidade, que é a nossa reencarnação. Em Mateus capítulo 5, Jesus nos diz, vou ler então: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa.
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás nos céus. Então, meus amigos, é o que Jesus está nos dizendo, que nós somos a luz do mundo. Façamos então essa luz em nós. E fazendo essa luz em nós, não vamos escondê-la. Vamos mostrar aos nossos irmãos, vamos deixar à vista para que essa luz ilumine aqueles que estão à nossa volta. Porque nós temos a responsabilidade, obviamente, individual das nossas condutas, do nosso progresso, da nossa busca, mas também temos responsabilidades diante daqueles que estão à nossa volta. Então, é muito importante que possamos a compreender que somos luzes e que essa luz deve brilhar a todos à nossa volta. Vamos prestar atenção em nosso dia a dia, vamos dar graças, sermos gratos a cada dia que amanhecer, porque é um momento e oportunidade de recomeço. Vamos ser gratos, vamos aprender, vamos analisar as nossas condutas, vamos mostrar o entendimento em relação aos nossos irmãos. Vamos nos arrepender, vamos expiar, vamos reparar, vamos pedir perdão, vamos amar, vamos ser caridosos. Esse é o caminho que Cristo nos ensinou, o caminho que nos levará ao reino de Deus, a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Vamos aprender então, meus amigos, a recomeçar diariamente. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Fiquem todos na paz de Jesus. Obrigada.